As peças do xadrez político para 2022 já estão na mesa. Por isso, a Gazeta do Povo se propõe a começar uma análise sobre o cenário pré-eleitoral. Neste programa, você verá a análise das questões da política, da economia e de costumes. 1h30 de debate, meia hora para cada tema, envolvendo 2 especialistas. É um prazer ter você aqui conosco, te convido a assistir até o final. Estamos começando então o debate sobre o cenário político de agora até as eleições em 2022. Quase 1 ano e meio de antecedência. Eu tenho aqui a companhia do cientista político Márcio Coimbra, falando de Brasília, e do analista de política, o economista Rodrigo Constantino, falando lá dos Estados Unidos. Boa tarde, obrigada pela participação de vocês. E já começo com uma pergunta. Reformas vão ser um ponto fundamental na eleição de 2022, o que acontecer de agora até outubro de 2022 vai ser fundamental para a gente poder saber quem vai para o segundo turno ou se alguém se elege em primeiro? Acho que pode começar pelo Rodrigo Constantino. Tudo bom, Cris? Vamos lá, né? O governo Bolsonaro conseguiu uma reforma muito importante logo no primeiro ano de mandato, que foi a reforma da Previdência, que foi o dobro da economia prevista pela reforma que o presidente Temer tinha levado, né? Tentado levar adiante. Então isso foi um marco muito impressionante. Aí depois, né, é verdade que deu uma esvaziada nessa pauta. Em parte, obviamente, por conta da pandemia, né? E também ali a questão das privatizações e tudo encontrou muito obstáculo. Eu até diria, tá? Eu vou usar uma palavra forte, mas eu acho que houve algum tipo de sabotagem mesmo da gestão, principalmente da Câmara anterior, né, do Rodrigo Maia. Então isso ficou muito aquém do necessário e aí chegamos já perto de um ano eleitoral. Então, infelizmente, Cris, eu acho que a velocidade dessas reformas, faltam, por exemplo, a reforma administrativa e a reforma tributária, que são importantes. O governo já tem mais ou menos um desenho, né, para tornar o Estado um pouco mais enxuto e levar mais racionalidade para a coisa pública, para o setor público, e também na tributária para dar pelo menos uma simplificada. Não é uma grande reforma, mas dar uma simplificada. Eu acho que seria importante, sim, tá, para a economia, para a retomada da economia, o que, por sua vez, obviamente, seria um carro-chefe fundamental para uma campanha de reeleição do presidente. Mas eu acho que, se elas saírem, elas vão sair um tanto desidratadas, né? Nós temos uma janela apertada e nós temos, obviamente, um centrão que dá as fichas e que não tem muito interesse em fazer uma reforma nos moldes que o ministro Paulo Guedes e a equipe liberal gostariam. Então, eu acho que o quadro de reformas é esse. Andou alguma coisa, podia ter andado muito mais, mas não dá para culpar apenas o governo e o presidente Bolsonaro por conta desses atrasos. Eu acho que teve a ver com a pandemia e teve a ver também com algum jogo político aí por parte de uma oposição que se fingia imparcial e neutra. Agora, Márcio, a questão, você que está em Brasília, né, inclusive trabalha dentro do Senado, a questão é se o eleitor vai conseguir ver todas essas nuances, né, de quem foi a culpa, se a reforma vier desidratada ou se eventualmente até não for aprovada. Estou falando de reforma tributária, que é uma muito exigida pelo empresariado, mas também a própria reforma administrativa, né, que acaba tendo um efeito assim, junto ao eleitorado, por ver que o governo está realmente tentando cortar privilégios, enxugar o Estado. Você acha que isso vai ser visto pelo eleitor ou vai ficar muito só na discussão política ali da elite mesmo? Na verdade, Cris, o governo Bolsonaro teve todas as oportunidades de passar a reforma. A reforma que o Rodrigo falou, que passou, que foi a reforma previdenciária, ela foi uma reforma que basicamente foi dada pelo Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro, inclusive, tentou sabotar a reforma enquanto ela estava sendo votada em plenário, estava acompanhando isso, né? Então, portanto, o que a gente tem nessa configuração de reformas foi, neste momento, até este momento, foi uma ausência de planejamento do governo e também de estratégia política dentro do Congresso Nacional para tocar as reformas. Isso não aconteceu.
O governo teve um líder nos seus primeiros anos, que era um líder de primeiro mandato, teve uma líder no Congresso Nacional também de primeiro mandato, ou seja, pessoas com experiência não estiveram junto com o governo não os escolheu para tocar uma agenda de reformas, e, portanto, nada andou, porque o governo também não teve capacidade, não teve um trabalho de fundo de saber organizar uma base no Congresso Nacional consistente para passar reformas. Agora, quando o governo tenta armar uma base mais consistente na segunda metade do governo, nós temos uma associação com o Centrão. Nós sabemos que o Centrão ele não tem esse ímpeto de votar reformas. Portanto, nesses dois momentos, o governo Bolsonaro falhou. O governo Bolsonaro falhou em montar uma base política que soubesse passar as reformas nos 2 primeiros anos, e nos últimos 2 anos você vai trabalhar exclusivamente com a questão da pandemia e questões emergenciais da economia. Isso nesse ano, porque o ano que vem já é um ano eleitoral. O que a gente aprendeu no passado, no governo Michel Temer, é que não importa o tempo que você tenha. Se você tiver um ímpeto e boa articulação política, você consegue passar reformas. O governo Michel Temer passou reformas importantes em pouco tempo e reformas muito mais liberais, e teve uma tendência muito mais liberal de política do que nós vimos dentro do governo Jair Bolsonaro. Portanto, até a vontade do governo Bolsonaro pode ser uma, mas o resultado é outro. O governo Michel Temer, sem se vender um liberal, ele conseguiu ser muito mais liberal e reformista do que o governo Jair Bolsonaro. E o que nós vamos ter para o ano eleitoral é uma percepção acerca do que não foi feito, não do que foi realizado. Se passarem coisas desidratadas, isso vai servir somente de combustível político para atacar o governo na sua campanha de reeleição. Cris, posso pegar um gancho só aqui no que o Márcio disse? Isso, eu porque, queria olha só, a questão do combustível político, porque a oposição já tem combustível político, né? Isso ela vai usar de qualquer forma, passando ou não as reformas, né? Diga lá. Não, isso é um ponto que eu queria abordar, né? Porque eu presenciei aqui nos Estados Unidos exatamente isso. A exploração da situação causada pela pandemia para desgastar o governo Trump, né? E, inclusive mudarem regras do jogo que permitiram, por exemplo, né, uma votação impressionante por correio, que aumenta riscos e tudo mais, e que tornou alguém como o Joe Biden o presidente mais popular da história, a julgar pela quantidade de votos, o que obviamente chama a atenção e causa alguma desconfiança. Mas só voltar na questão do Temer, do presidente Temer, né? Eu concordo com o Márcio que ele levou adiante uma agenda de reformas liberais, apesar de não se vender como um. Mas o próprio MDB escreveu ali, né, aquela ponte para o futuro, que era já uma espécie de sinalização nessa direção. Mas quero frisar uma vez mais, a reforma previdenciária que o governo entregou, e concordo com o Márcio também, a retórica do presidente Bolsonaro muitas vezes não ajudou, mas foi a reforma do seu governo, capitaneada pelo seu ministro, né, e que quero lembrar também que muitos à época diziam para abandonar a expectativa de tentar trazer uma nova reforma e aproveitar a do Michel Temer, que já estava lá. Então ele conseguiu, e isso tem mérito dele, e a equipe dele foi colocada lá por ele, né? Ele conseguiu, então, repito, uma economia o dobro daquela prevista pela reforma do Michel Temer. Agora, veja que curioso, a saída do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ocorre e menos de 60 dias depois, né, nós conseguimos MP do gás, setor elétrico, privatização dos Correios encaminhada, Eletrobras, a autonomia do Banco Central votada. Então, assim, as coisas estão começando a andar. Alguns podem interpretar que é por causa da proximidade, da articulação com o Centrão, e óbvio que isso tem um peso. Mas eu acho que havia, sim, uma obstrução, né, da agenda por parte do Rodrigo Maia, que confessou, né, quando diz que não podia se dizer oposição, mas, ou seja, fazia oposição velada, né, e hoje está lá próximo do PT, inclusive. Então eu acho que isso também não pode ser desprezado. Quanto às lideranças apontadas pelo governo, que o Márcio destacou, eu tendo até a concordar.
mas fica um dilema, que é o seguinte: será que só experiência bastaria? E aí fica a pergunta, né? O que essa experiência conseguiria? Porque quando a gente fala que tem que articular com o Congresso, isso é verdade, mas a gente sabe que o Congresso é fragmentado e antes operava com base no presidencialismo de coalizão, que na prática significou muitas vezes o quê? O próprio mensalão, o petrolão, o toma lá da cá. Então o presidente tentou fazer diferente, tentou as bancadas temáticas, pressão nas ruas, a reforma previdenciária contou muito com isso. As pessoas foram na rua pedir a reforma, né? Não é só uma coisa do Congresso, na minha opinião, não. Então houve pressão, houve uma agenda vitoriosa nas urnas, com quase 58 milhões de votos, e isso fez diferença. Agora, como é que articula com o Congresso se é um Congresso fragmentado, sem ideologia e muitas vezes à venda, né? Um presidente que não queria repetir os erros, os pecados do passado. E só para terminar, Cris, eu também acho curioso e acho importante pontuar que muitos na mídia cobravam uma articulação maior do presidente com o Congresso, né, ao mesmo tempo que não sentem saudade de mensalão e petrolão, e ao mesmo tempo também falavam de uma ameaça autoritária do presidente Bolsonaro. Agora, como o próprio Márcio apontou, que ele está nessa segunda fase do mandato, muito mais próximo do tal centrão, os mesmos da imprensa condenam isso, quer dizer, reclamam da articulação do governo. Então fica difícil saber qual é a alternativa. Não queremos mensalão e petrolão. Ele é obrigado a articular, e não queremos um autoritarismo, ele tem que articular com o Congresso que foi eleito, né? Infelizmente, na política, né, é a arte do possível e muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. E essa é uma questão, né, Márcio, a meu ver, que vai ser crucial nesse 1 ano e meio que temos até a eleição, porque nesse momento a gente não sabe dizer ainda se deu certo essa tentativa do presidente Bolsonaro de se aliar ao Centrão, porque o Centrão mesmo ele é todo muito fragmentado. A gente está vendo um início de votações ali, como o Rodrigo mencionou, a favor do governo e que podem significar lá algum benefício, digamos assim, na urna, mas tem muito chão ainda para passar até outubro de 2022. Eu sei que a gente está conjecturando aqui muito cedo, mas o que você vê em relação às alianças políticas ali no Congresso especificamente? Porque, como o Rodrigo também bem lembrou, a oposição velada do ex-presidente Rodrigo Maia ao governo Bolsonaro prejudicou demais o país, não só o governo. Atrasou muita coisa que já podia ter acontecido apesar da pandemia. E a gente, nesse momento, está sentindo que existe essa intenção de fazer essa aliança e fazer essa aliança dar certo. Mas até quando vai isso? Cris, como o Rodrigo bem colocou, como isso poderia ter sido feito antes, né? Já que o Bolsonaro antes se dizia contra o presidencialismo de coalizão e hoje ele é o principal usuário desse sistema com o Centrão. Na verdade, ele poderia ter usado esse sistema desde sempre. Ninguém melhor do que ele para conseguir fazer uso desse sistema. Afinal de contas, ele fez parte de partidos do Centrão praticamente toda a sua vida política. Então, ele conviveu com todas essas pessoas. Ele conviveu com o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, enquanto deputado. Ele conviveu com Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara dos Deputados. O MDB tem a liderança agora do governo no Congresso e a liderança do governo no Senado Federal. Ou seja, hoje o governo tem articulação de profissionais da política, né? O quanto isso poderia ter feito diferença, como o Rodrigo falou, no governo do mandato, na primeira parte do mandato, isso poderia ter sido feito toda a diferença. Você tendo pessoas que são profissionais, que quando a gente fala profissional, não significa que são pessoas corruptas, significa que são profissionais da política. Eles sabem como as regras funcionam e como se faz para se obter maioria e para se aprovar os projetos. Ou seja, quando a gente fala do toma lá da cá, qual é a única forma da gente acabar com o toma lá da cá? É você fazer uma reforma política, é você mudar a estrutura constitucional brasileira, que hoje é baseado no presidencialismo de coalizão. Não existe o querer fazer diferente. Desculpe te interromper, mas reforma política que você mencionou aí, dificilmente sai, né, ainda no governo Bolsonaro. Olha, o que a gente tem sendo discutido na Câmara dos Deputados nesse momento é uma reforma no sistema eleitoral dos deputados, e isso pode mudar. Pode se mudar do sistema proporcional que nós conhecemos hoje para o distritão.
E isso pode ser que aconteça, e isso tem interesse, e você tem interesse, maioria dentro do Centrão, para colocar essa disposição em votação. Agora, para você mudar o sistema do presidencialismo de coalizão, não adianta você votar só com, formar com bancadas temáticas. Eu, quando acompanhei, levei o Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, para Washington e para Nova York, pouco tempo antes da posse, ele dizia nas nossas reuniões, falou, não, nós vamos tentar trabalhar com bancadas temáticas, né? Mas o que efetivamente a gente viu, e eu estive dentro do governo, passei por dentro do governo e vi isso acontecer, foi que não houve possibilidade do governo fazer essa transição. Ele só conseguiu trabalhar no momento que ele falou, olha, vou parar de lutar contra o presidencialismo de coalizão e vou agora trabalhar dentro das regras constitucionais brasileiras, que é o toma lá da cá, é o presidencialismo de coalizão. Se eu quiser mudar isso aí, eu tenho que fazer uma reforma política que vai demorar praticamente todo o tempo do meu mandato até o final. Eu tenho uma pandemia, eu tenho um problema na economia, eu tenho um déficit enorme, ou seja, eu tenho problemas muito mais graves do que isso. Portanto, ele resolveu trabalhar naquilo que é mais lógico, trabalhar dentro do presidencialismo de coalizão e trabalhar com os aliados do Centrão. Só a partir daí ele conseguiu começar a aprovar não reformas profundas, mas algumas reformas que são importantes para o país, como o Rodrigo colocou, como a independência do Banco Central, como algumas MPs que são muito importantes. Ou seja, o governo conseguiu tomar um rumo nessa segunda metade do mandato, porque ele jogou de acordo com as regras do jogo, né? Mas nós temos uma pandemia no meio de tudo isso, nós temos o Congresso Nacional funcionando de forma remota, nós temos poucos debates, poucas discussões dentro das comissões, e isso tudo também trava a agenda legislativa de modo que prejudica o andamento de pautas, independentemente da visão ideológica do governo. Com qualquer governo, seria a mesma coisa. Deixa eu só acrescentar, Cris, antes da pandemia, deixa eu só acrescentar uma coisa em relação a isso que o Márcio disse, que eu acho importante. O próprio presidente Bolsonaro e o bolsonarismo como fenômeno, né, eu acho que eles também sempre tiveram muita necessidade do inimigo declarado, né, essa coisa de confrontar o sistema, que as bancadas temáticas seriam uma alternativa, né, a esse sistema. Isso também ajudou muito a implodir pontes nesses primeiros 2 anos de governo, né? O bolsonarismo ele tem essa combatividade, né, muito aguerrida, e essa necessidade de alvos constantes numa guerra política ou até cultural. E isso, sem dúvida, né, que num momento em que chega a necessidade de você até mesmo, politicamente falando, sobreviver, até porque tem histórias de filho com suspeita de rachadinha, vários pedidos de processo de impeachment encaminhados, então o presidente vai ser sempre refém, de alguma forma, desse sistema, né? Ainda mais quando oferece algum tipo de pretexto. E a pandemia também, aí já deixo como gancho para você introduzir o assunto da pandemia mais especificamente, mas a pandemia forneceu também material para muita gente considerar que havia crime de responsabilidade, uma postura negligente, enfim. O fato é que nesse sistema que o Márcio descreve, o presidente que quiser bater de frente, né, com o sistema, ele vai ser sempre refém. Então a aliança recente com o Centrão tem 2 eixos, né? O da governabilidade, que é isso que estávamos falando, e a sobrevivência política, que é blindagem contra impeachment, né? Então, essa postura de implodir pontes o tempo todo, eu acho que leva, inclusive, não só isso, né? Eu acho que existe aí muitas máscaras caíram nessa pandemia, mas muitos tucanos se revelam tucanos, não necessariamente quem seja afiliado ao PSDB apenas, outros partidos, até novos, mas o fato é que muitos tucanos, né, também guardam um certo ressentimento em relação ao presidente ou ao bolsonarismo por conta dessa conduta. Né? Eles estão há 2 anos massacrando, implodindo pontes, detonando, demonizando qualquer um que diverge uma vírgula. Né? Eu sempre lembrava da frase do Ronald Reagan, né, que dizia, olha, se o sujeito discorda 20%,
da gente, ele é 80% amigo e não 20% inimigo. Essa não é, sem sombra de dúvidas, a mentalidade bolsonarista, que é uma mentalidade tribal, né, e muito assim de mentalidade de soldado mesmo. Está numa guerra, ou você é aliado e eu posso confiar em você, ou você é meu inimigo, meu adversário. E isso não ajudou muito a manter um ambiente, né, de construção de pontes. Cris, deixa eu só colocar um ponto que eu acho importante disso que o Rodrigo colocou. A gente não pode esquecer que a gente vive num regime presidencialista com uma constituição parlamentarista, né? Então, isso é o que forma o tal do presidencialismo de coalizão. Então, nós temos instrumentos, por exemplo, de um regime parlamentarista num regime presidencialista, como, por exemplo, a medida provisória, né, entre diversas outras coisas que a gente vê dentro do parlamento. E então, portanto, aquele governo que não consegue manter apoio dentro do parlamento, ou seja, aquele que não navega dentro do presidencialismo de coalizão, ele é derrubado do parlamento, derrubado do poder pelo parlamento, como um voto de desconfiança que a gente tem no regime parlamentarista. Foi o que aconteceu com o Fernando Collor, foi o que aconteceu com Dilma Rousseff, e acontecerá com qualquer presidente que ouse enfrentar o parlamento da mesma forma que os dois enfrentaram. Então, o que a gente tem pela frente é uma reforma constitucional para transformar o Brasil num presidencialismo ou mudar o sistema para um sistema parlamentarista. Agora, se nós continuarmos nesse sistema anacrônico que a gente tem, nós vamos continuar reféns do presidencialismo de coalizão e desse sistema que não faz muito sentido. E a gente sabe que daqui para 2022, outubro de 2022, não há tempo, provavelmente, para fazer uma reforma muito grande nesse sentido aí que você aponta. Então, a gente vai ter que continuar convivendo com esse contexto político mesmo que já está desenhado. Aí eu queria pegar aquele gancho da citação do Ronald Reagan ali que o Rodrigo trouxe, porque esse pensamento tribal do sujeito que é 20% contra mim, ser visto como meu inimigo, em vez de ser 80% meu amigo, também é visto pela esquerda, né? E agora a gente teve esse elemento Lula voltando ao debate político com a anulação dos processos dele na Lava Jato de Curitiba pelo ministro Fachin. E aí eu entro no contexto da pandemia também. Então a gente tem esses outros atores, a mesma atuação tribal da esquerda contra o bolsonarismo, que o bolsonarismo faz contra a esquerda, quer dizer, um cenário talvez até mais polarizado em 2022 do que foi o de 2018, e a pandemia no meio do caminho. O presidente Lula já está aí fazendo comício, usando vacina como arma política, aquelas narrativas que a esquerda já tinha começado a plantar vindo da boca dele, agora para os eleitores dele, já aqueles cativos. Como que você vê esse cenário todo nesse ano e meio que a gente tem pela frente? Márcio, acho que pode começar você, que estava com a palavra aí. Não, olha, a gente está com um sistema com um problema muito complicado, porque é aquilo que o Rodrigo falou, a gente vive num sistema binário, né? E o grande problema do Brasil é esse: se você não tem aquelas pessoas que concordam nos 80%, elas preferem lembrar dos 20% que as dividem, como bem o Rodrigo falou. E o Brasil passou a fazer parte disso. E as redes sociais passaram a ser importante parte disso. Porque no momento que ela dá voz a todas as pessoas querem se sobressair. E todas as pessoas têm opinião sobre o que outra pessoa fala. E para ter opinião sobre o que a outra pessoa fala, ao invés de concordar, ela prefere divergir, porque ela também aparece mais. Então, esse tipo de comportamento levou ao surgimento de várias pessoas, de vários influencers dentro das redes sociais, tem muito pouco a dizer, que não apareciam na imprensa antes, né? Mas também uma outra massa de pessoas que prefere ver o que as outras pessoas estão dizendo e divergir de tudo aquilo. Na maioria dos posts que eu vejo em redes sociais, sobre comentários, sobre artigos, etc. e tal, 80%, 90% são críticas, independentemente se é um artigo de direita ou se é um artigo de esquerda. Se é um artigo de esquerda, você tem 80% de pessoas de direita divergindo. E vice-versa, artigo de direita, entra o pessoal da esquerda para divergir. Inclusive, até o pessoal da direita diz, não, olha, essa não é a minha direita, você erra nisso, nisso, nisso e naquilo. Ou seja, o que acabou acontecendo? Isso acabou dividindo o país, não naquilo que o país é, mas naquilo que o país não é. Então, se eu não sou Lula, eu sou Bolsonaro. Ou como a gente escuta todos aqueles argumentos
quando a gente vê em redes sociais, por exemplo, você fala, olha, eu discordo do Bolsonaro nisso, nisso e naquilo. A pessoa logo vem e fala, mas então você prefere o Lula, né? Ou se você fala, não, eu discordo do Lula, a pessoa fala, então você prefere o Bolsonaro. Então, quer dizer, as pessoas hoje não têm o direito de ter opinião, mas elas só têm o direito de discordar. E isso está levando a um sistema binário muito perigoso no Brasil, onde leva o extremismo de um lado, extremismo de outro. Leva ao extremismo entre vizinhos, que discordam sobre onde ele deve colocar o lixo na frente da sua casa. E a gente já viu casos em Brasília que a pessoa saca uma arma e mata o vizinho por causa disso. Ou seja, as pessoas estão concordando na divergência ao invés de conseguir se entender. As redes sociais, no meu ponto de vista, elas aumentaram esse fosso entre os dois lados ao invés de aproximá-los. E isso nos leva a um território onde a gente tem Lula de um lado e a gente tem Bolsonaro de outro. E as pessoas não têm mais um posicionamento onde elas podem exprimir, não, olha, eu não sou Bolsonaro, mas eu não sou Lula, mas eu sou mais social-democrata, ou eu sou mais um conservador, diferente do Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro tem opiniões que vão do 8 ao 80 muito rápido, eu sou um conservador, eu prefiro uma transição mais lenta. Ou seja, não, se você não concorda com o Bolsonaro, você é petista e vice-versa. E o nosso grande medo é que isso se transponha para as eleições de 2022 e que isso se torne aquilo que define o Brasil politicamente, mas também nas nossas relações sociais, né? Uma espécie de fla-flu, uma espécie de Grenal, uma espécie de uma situação onde você só tem polos opostos, mas ninguém na realidade busca construir. Todo mundo busca destruição do outro lado, mas ninguém propõe aquilo que pode construir um país melhor. Rodrigo, já está caminhando aqui para o fim da primeira meia hora, mas não queria deixar de falar dos outros atores que podem estar no meio do caminho aí entre Bolsonaro e Lula, quem você vê que efetivamente pode chegar lá e se pode fazer alguma diferença, e como a pandemia vai ser usada, né, por esses atores especialmente. Então, Cris, quando a gente pensa em atores, a gente pensa no centro, ou no suposto centro, e eu vou chegar exatamente lá pegando um gancho com o que o Márcio disse, que eu acho muito importante, que é o seguinte: eu vejo com bons olhos, claro, o advento das redes sociais. Elas deram voz a muita gente que estava marginalizada do debate político, onde havia, na minha opinião e de muitos, uma quase hegemonia, por exemplo, do pensamento mais à esquerda na mídia mainstream. Então, nesse aspecto, foi muito positivo. Acho que furou uma bolha, né? Por outro lado, é impossível discordar do diagnóstico que o Márcio fez, de que esse clima das redes sociais andou recrudescendo essa guerra tribal, né? Essa polarização dos extremos, até para você se destacar. Então, eu compartilhei outro dia um desses memes que resume muito bem isso que o Márcio estava dizendo, né? Que assim, discordo do Lula, fascista, discordo do Bolsonaro, comunista, discordo do Amoedo, né? Ou de qualquer um desses tidos como de centro, bolsonarista. Então se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem muito para onde correr. Qual é o meu ponto, né? E aí eu venho tentando chamar a atenção disso, porque eu me considero uma pessoa de direita, mas um liberal conservador com um viés mais moderado, e muitos não me enxergam assim. Então, qual é o ponto que eu estou tentando trazer há algum tempo? Se nós não compreendermos o fenômeno do nacional-populismo, de uma direita mais tosca ou mais extremista que seja, Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, o Brexit no Reino Unido, se nós não entendermos o fenômeno desse estouro da bolha hegemônica, onde havia uma pseudo-disputa de direita e esquerda, porque não havia direita. O PSDB não é um partido de direita, a social-democracia tem a sua legitimidade no debate, mas é um centro-esquerda, como é em qualquer país avançado e sério do mundo. Então, no Brasil, faltava direita, né? Como talvez ainda falte, e está sendo meio que ocupada aos trancos e barrancos, nas caneladas, por alguém como Jair Bolsonaro. Então, qual é o ponto que eu falo? Se os agentes do debate político, da mídia, não aceitarem a legitimidade dessa direita no debate, continuarem marginalizando, continuarem fazendo aquilo que a Hillary Clinton fez nos Estados Unidos, que é chamar metade dos eleitores do Trump de deploráveis, cada vez isso vai jogar mais lenha na fogueira do radicalismo à direita. Então o meu ponto é o seguinte: se quem está querendo se vender como moderado, como centro,
for o perfil tucano, que, como já assumiu o Fernando Henrique Cardoso, como já assumiu Dória, até o Amoedo, que está obcecado com o impeachment do presidente, prefere, no frigir dos ovos, abraçar o Lula, do Foro de São Paulo, que quer levar o Brasil na direção da Venezuela, da Argentina, porque demoniza o Bolsonaro, né? Ou seja, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: se o fenômeno do antibolsonarismo histérico, quase patológico, que nos Estados Unidos recebeu até um nome, né, o Trump Derangement Syndrome, né, que é essa coisa de que você enxerga esteticamente o Trump e você demoniza tudo que ele representa e qualquer um que apoie ele ou que reconheça qualquer virtude no seu governo. Porque também há uma diferença entre a retórica, os arroubos verborrágicos de um líder nacional populista e das ações de governo. O governo Trump não foi um governo radical, né? O Joe Biden assumiu, já assinou mais ordem executiva, que é aquilo que o Márcio se referia, das nossas medidas provisórias. Ele assinou em 2 semanas, 3 semanas, mais do que qualquer presidente na história. Então, assim, o governo Trump foi um governo respeitador das regras do jogo, mas o presidente tinha aquela retórica, principalmente com a imprensa, com jornalistas. Agora, separar uma coisa da outra é fundamental. No Brasil, a gente está vendo isso, a demonização do que o bolsonarismo representa, a tentativa de voltar quase a um status quo do surgimento dessa direita, tacanha que seja, ou com estilo mais tosco, né, para não ter que admitir no debate político a existência, a presença de alguma direita. Eles querem voltar a fingir que o debate democrático se resume a PT de um lado e PSDB do outro. Isso não vai acontecer. Então, respondendo a sua pergunta de forma muito objetiva para fechar, Cris, qualquer um que se vender como esse centro moderado entre extremos e que, no fundo, a população perceber que se descer do muro, desce sempre do muro esquerdo, do lado esquerdo do muro, e caindo no colo do PT, né, isso aí não vai ter apelo e vai ser massacrado. Então, João Dória, Mandetta, Luciano Huck, João Amoedo, qualquer um que surja com esse discursinho e que a população perceber que, no fundo, é um instrumento do petismo, né, com uma máscara mais moderada, é perfume francês, é socialista com perfume francês, isso não vai convencer o público. Então, eu acho que tem que surgir, e espero que surja a médio prazo no país, né, uma direita mais robusta, com essa pegada que o Márcio se referia, estou vendo inclusive destaque ali do livro dele, que eu tenho aqui atrás também, do Kirk, né, uma pegada de verdadeiro conservadorismo, reformas graduais, uma coisa que respeita, que não se faz uma revolução da noite para o dia, isso não é sequer desejável, né? Então, é uma direita que tenha essa solidez teórica, inclusive, né? Isso aí eu acho que vai fazer muita falta no país, se não surgir. Agora, é aquela história que eu já vi também muita gente falando, né? Enquanto a gente está tentando apagar incêndio, a gente não consegue discutir nuances de decoração da casa, né? A ameaça do PT, que está implícita na sua premissa, Cris, a volta do Lula, o ressurgimento do Lula como agente político, né? Ela impede um pouco esse debate. Ela impede, porque nós não estamos discutindo aqui numa condição normal de temperatura e pressão. Nós estamos discutindo o Brasil voltar a flertar com o caminho que a Argentina está indo e que a Venezuela já foi. E isso é caos. Então, nenhum desses moderados consegue se vender como firme o suficiente para impedir o petismo. E aí o povo, eu acho que vai ter sempre um apelo grande para quem enxergar como o verdadeiro antípoda do Lula. Não é um tucano. Né, ainda é o Bolsonaro, mesmo com todos os defeitos e exageros. Escute, infelizmente fechamos meia hora de conversa aqui, eu vou dar 1 minutinho para o Márcio, que tem um assunto bem importante, acho que daí o Márcio já arremata também, que foi Lava Jato. O Constantino pontuou muito bem essa questão, que o antipetismo ainda é muito forte, e isso aflorou uma decisão do ministro Fachin. E aí a gente tem toda aquela parcela que é chamada de lavajatista, que teria votado no presidente Bolsonaro na última eleição, porque não aceitava de jeito nenhum a corrupção que estava atrelada aos governos petistas, e que agora está meio órfã, né? Já se decepcionou um tanto com o governo Bolsonaro, mas não quer nem pensar na volta para um governo petista. Para onde vai esse eleitorado, na tua opinião? Vai surgir algum candidato que possa convencer esse eleitorado a seguir com ele? Então, Cris, aqui na Gazeta do Povo, há
tempos atrás, em 2018, eu ousei dizer que Bolsonaro iria vencer as eleições, inclusive nos programas contigo, né? Enquanto muitos me atacavam dizendo que não existia possibilidade disso acontecer. O que eu vejo nesse cenário para 2022 é que Bolsonaro perdeu o apoio de certos setores que são importantes, que impulsionaram ele para a vitória, que são os lavajatistas, que você mencionou, parte dos liberais, parte dos conservadores, mas os conservadores tradicionais, e parte do antipetismo. Esse pessoal se distanciou do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro se aproximou do seu lado mais raiz, que é esse bolsonarismo binário, né? Que o Rodrigo colocou muito bem aí. Então, esse pessoal, na minha opinião, tem 20% do eleitorado, que seria os 20% do Bolsonaro. Faça chuva, faça sol, ele vai ter os seus 20%. Lula vai ter os seus 20 e poucos por cento, que é tradicionalmente do PT. Agora, nós temos uma soma, que é esse amálgama de lavajatistas, antipetistas, esse pessoal que impulsionou o Bolsonaro a chegar aos 46%, se eu não me engano, no primeiro turno, esse pessoal são outros 20%. E ele precisa arranjar um líder. Se eles arranjarem um líder, eles vão ombrear com Bolsonaro pelo segundo turno. É aquilo que o Rodrigo bem colocou. É essa espécie de essa centro-direita, uma centro-direita, digamos, com mais lustro, menos tosca, que ela vai ombrear com essa outra direita do Bolsonaro. Agora, este pessoal precisa de um nome. Esse nome ainda, ele não apareceu. Porque a soma hoje que a gente tem desse centro, ele chega nesses 20%, que é um centro-direita. Um pessoal que esteve disposto a votar com Bolsonaro em 2018 e que não está disposto a votar com ele agora. Então, portanto, a eleição, para mim, vai se decidir quem é este nome, se ele conseguir juntar esse pessoal e se ele consegue passar ali do Bolsonaro. Porque o segundo turno, na minha opinião, vai ser com o PT. Seja o Bolsonaro, seja esse outro nome que possa surgir. Rodrigo Constantino, Márcio Coimbra, muito obrigado por mais essa análise aqui, ajudando a esclarecer um pouco esse cenário tão conturbado do Brasil para o leitor da Gazeta do Povo. Agradeço mesmo a participação de vocês. Você que está nos assistindo, te peço para continuar conosco, que a gente já fala sobre economia. Seguimos agora com uma análise sobre a economia. A partir desse momento, há 1 ano e meio das eleições, até outubro de 2022, eu sei que é cedo ainda, mas é um cenário que pode fazer diferença para o eleitor na hora de escolher o próximo presidente e também os próximos deputados, senador, que a gente vai ter eleição majoritária em 2022. Eu tenho comigo o economista Pedro Menezes e o editor de economia da Gazeta do Povo, Fernando Jasper. Já agradeço aos dois pela participação e abro com a pergunta do momento, que é a questão do auxílio emergencial. Pedro, acho que pode começar por você. A gente sabe que no primeiro momento de pagamento de auxílio emergencial, isso pesou na popularidade do presidente. Como que você vê que fica a questão do cenário com essa segunda entrada de auxílio emergencial prevista aí agora para as próximas semanas? E se isso se estende depois na cabeça do eleitor até outubro de 2022? Bom, Cristina, o auxílio emergencial de 2020, ele teve algumas características bastante claras e uma delas foi uma grande generosidade, inclusive pela pressa que envolveu a implementação do programa. O governo não teve muito tempo para, de fato, fazer uma fiscalização. O valor fez com que muitas famílias tivessem ganho de renda. Vamos lembrar que num ano que tinha tudo para ter recordes de pobreza e desigualdade, a gente teve valores mínimos de pobreza e desigualdade no Brasil. Então, foi um acontecimento, né? Foi um fenômeno socioeconômico o auxílio emergencial de 2020. E o desenho do auxílio de 2021, ele é menos generoso, ele tem ali uma questão de desenho mais restrita, menos gente vai receber. E, principalmente, esse auxílio emergencial de 2021, ele tem uma característica muito importante, que é ele atrasou. Quando a gente tinha ali, o auxílio começou a ser pago em abril, maio de 2020, não lembro exatamente o mês,
mas a curva do coronavírus estava subindo, a gente teve o pico lá para o fim de maio até o início de agosto, enquanto agora a gente tem um pico 2 vezes maior, até acho que se brincar chega a 3 vezes o que a gente tinha no momento de início do pagamento do auxílio emergencial anterior, que era mais generoso, vale lembrar, e mais do que isso, ele veio antes, então talvez a percepção popular acabe um pouco sendo influenciada por essas condições diferentes, mas também existe um cansaço da população com relação às medidas de distanciamento. Bolsonaro tem sido um dos únicos políticos que faz esse discurso, então talvez ele consiga capitalizar em cima disso. A gente já vê, por exemplo, na avaliação dele entre empresários, certo destaque, então talvez ele consiga capitalizar de modo diferente. Mas o que aconteceu em 2020 não pode ser muito bem comparado com o que aconteceu em 2021. E aí tem a questão dos valores, né, Fernando, que o Pedro trouxe aí, que são muito diferentes nessa segunda parte, né? Não dá para falar segunda parcela, porque foram várias parcelas em 2020, mas esse segundo momento, né, essa segunda onda de Covid, esse segundo momento de auxílio emergencial com valores bem menores, não necessariamente vai trazer a mesma popularidade de antes, mas tem esse ponto que o Pedro levantou, que é bem importante, que é a percepção, e está sendo muito usado na jogada política isso, é a percepção que a população tem de quem prejudicou sua vida no aspecto econômico. Se é um político local, se é o governo federal, isso também vai pesar na decisão, né? Exatamente, Cristina, isso deve pesar na decisão, e eu acho que deve pesar também o estágio em que estarão a economia e a pandemia lá em meados do ano que vem, quando o cenário eleitoral deve começar a ficar mais claro. Eu tenho dúvidas sobre como é que o auxílio emergencial vai repercutir na eleição, porque, bom, em 2020 ele teve 9 meses de duração, uma duração até relativamente longa, e enquanto ele durou, ele aumentou a popularidade do presidente Bolsonaro. Assim que ele foi retirado, a popularidade dele começou a cair novamente. E agora ele é recriado em um valor bem menor, como lembrou o Pedro, né? O valor do primeiro auxílio equivalia a 3 meses de Bolsa Família, em média, para uma pessoa só. E agora você tem, dependendo da situação da pessoa, se for uma pessoa que mora sozinha, ela vai receber R$ 175, que é menos que o pagamento médio do Bolsa Família, por exemplo. Então, essa nova versão do auxílio, ela é bem mais magra, ela é mais parecida com o Bolsa Família, mas a minha dúvida é justamente, vai perdurar esse efeito até o ano que vem? Chegaremos no ano que vem ainda dependentes de um auxílio? Espero que não, né? Seria bem catastrófico para a economia a gente chegar no cenário eleitoral ainda em meio às discussões que a gente tem hoje. Esperamos que não, que a vacinação realmente avance em algum momento, que consigamos vencer a pior etapa da pandemia e que o país não precise mais de um auxílio emergencial para manter a economia mais ou menos girando. Então, acho que tem várias questões que influenciam aí. Quem que é o pai do auxílio emergencial? Quem que é o culpado pelo lockdown? Lockdown é bom, ruim, ajuda, não ajuda? E a vacinação? Quem que é o pai da vacinação? Até lá no ano que vem ela vai ter ajudado ou não? Acho que tudo isso influencia. Da minha parte, eu acredito que o mais importante para um governo que tivesse uma política mais consolidada, um plano de governo mais consolidado, seria ampliar de forma consistente o Bolsa Família, que é um programa mais estruturado, ele tem um desenho mais claro, mais bem definido, atinge hoje uma população menor, mas porque tem gente na fila de espera. O governo não consegue enquadrar todo mundo, quer dizer, as pessoas cumprem os critérios para se classificarem ao Bolsa Família, mas tem mais aí de 1 milhão de famílias ainda na fila para receber esse benefício. Esse é um benefício que ele é permanente, pelo menos enquanto as pessoas estão ali na situação de pobreza, né? Esse seria, a meu ver, uma medida, e essa seria uma medida que teria um impacto talvez mais relevante na eleição, caso não estejamos até lá com essa discussão de auxílio emergencial. Porque o Bolsa Família dura mais, ele tem critérios mais consistentes, como eu disse, ele é uma política muito mais bem desenhada, tem efeitos muito melhores aí no combate à pobreza. E aí, já que você mencionou o Bolsa Família, desculpe, Pedro, quer complementar? Diga lá. Não, eu ia falar que o Fernando foi perfeito, eu já escrevi isso em coluna, inclusive na Gazeta. No caso de montar um programa estrutural, eu concordo que claramente o Bolsa Família é a melhor ideia. Ele falou do desenho, tem questão de educação no Bolsa Família, que já se mostrou em diversos estudos, tem um impacto relevante no desempenho das crianças na escola.
Então, de fato, eu também concordo com essa linha. Seria desastroso a gente partir para uma política de transferência de renda permanente, abandonando, jogando fora a maior experiência de sucesso em termos de política social, talvez da história do Brasil. Aí eu queria aproveitar que vocês dois mencionaram Bolsa Família para trazer uma outra discussão à tona aqui, que é a presença do Lula de novo no cenário eleitoral com essa anulação dos processos da Lava Jato de Curitiba por decisão do ministro Fachin. No imaginário coletivo ainda se pensa que Lula é o pai do Bolsa Família, embora a gente saiba que o Bolsa Família foi uma aglutinação de vários programas que já existiam, mas enfim, ele que ampliou essa assistência social, né, para famílias carentes, e ainda no eleitorado em geral, especialmente o eleitorado mais carente, ele é o pai do Bolsa Família, é o pai do Bolsa Família voltando à ativa. Vai ser uma briga de Bolsa Família com auxílio emergencial nesse quesito específico na cabeça do eleitor ou não? E já aproveita e comenta, que é um comentário meio político, mas não deixa de ser econômico, a presença desse candidato de volta no jogo político. Pedro, acho que pode ser você começando agora. Acho que tem 2 pontos aí. Com relação ao Bolsa Família, de fato é um programa muito associado ao Lula. Acredito não só porque ele fez, mas também a gente lembra como foi as eleições de 2006, 2010, 2014, um uso intenso da máquina para espalhar fake news com relação à continuidade do Bolsa Família caso o adversário do Lula ganhasse a eleição. O Lula não tem mais a máquina para fazer isso. Acho também que o Bolsa Família passou um pouco a ser um programa visto de modo mais institucional depois que o governo do PT acabou. Então, acho que esse foi um ganho. Mas tem um ponto muito importante que conecta com um comentário que eu acho que foi corretíssimo do Fernando, que é o risco da gente acabar com o cenário de pandemia se prolongando até 2022, o que, consequentemente, envolve também o cenário de risco fiscal elevadíssimo se prolongando até 2022. E como o presidente Lula, muita gente fala, será que o palocismo vai voltar? Será que o Lula vai voltar àquela era inicial do mandato dele, onde existia um discurso econômico mais responsável do que se viu lá no fim do governo dele, no governo Dilma? Eu não acho que o Lula tem dado esse tipo de sinalização. Então, talvez o que fique marcado em 2022 pela campanha do Lula sejam mercados extremamente inquietos, não só porque já estarão inquietos caso a gente tenha aí o cenário hipotético que o Fernando desenhou de uma pandemia se estendendo até 2022, ou seja, o risco fiscal já estaria elevadíssimo e tudo o que envolve risco fiscal do Brasil, até porque o Brasil estaria num momento de elevação de gastos, enquanto o mundo estaria em outro momento, né? Completamente diferente do que a gente viu em termos de risco fiscal em 2020, onde se o mundo inteiro está gastando, quando o cara vai comprar um título da dívida pública brasileira, ele olha, minha alternativa é comprar um título da dívida pública brasileira, que o Brasil está gastando muito para combater a pandemia, ou então vou comprar um título da dívida americana, os Estados Unidos está gastando muito para combater a pandemia, eu vou comprar um título da dívida colombiana, que está fazendo a mesma coisa. Se o Brasil estiver sozinho, a coisa muda. Se o Brasil estiver prolongadamente sozinho, a coisa muda ainda mais de figura. E com o Lula num discurso irresponsável macroeconomicamente, a coisa muda ainda mais de figura. E aí sim, talvez a gente não tenha uma volta ao palocismo, mas a gente pode ter uma volta às eleições de 2002, que quem estava ativo na época, quem é mais velho deve lembrar, aqui na eleição de 2022, ali 20 anos antes dessa eleição que a gente vai ter em 2022, a gente teve um cenário de incerteza completa, com dólar disparando, ninguém queria comprar título da dívida pública brasileira com vencimento posterior a 2002, né, porque existia o medo de que o Lula faria um calote, como ele de fato prometia que faria antes da carta ao povo brasileiro. Então, esse talvez seja um cenário que pode marcar 2022, mais do que a disputa em torno do Bolsa Família, que o Lula vai tentar usar certamente, mas hoje o Bolsa Família já é colocado de um modo mais institucional, e a gente tem inclusive o Paulo Guedes elogiando o programa. Vale lembrar que o ministro Paulo Guedes já fez diversos elogios públicos ao Bolsa Família, porque de fato eu estou aqui fazendo críticas à visão econômica do PT, não tenho muitas afinidades com a visão econômica do PT, mas a questão não é essa. A questão é que o Bolsa Família tem números espetaculares e não dá para negar que é uma experiência de grande sucesso. Fernando, inclusive teve a história do 13º do Bolsa Família, que também ficou atrelado ao governo Bolsonaro e depois não foi para frente, né? Acho que é um outro ponto interessante para comentar. Exatamente, o 13º foi uma promessa que o Bolsonaro fez e ele cumpriu só para o primeiro ano. Só teve em 2019. Claro que em 2020 nós tivemos aí o pagamento do auxílio emergencial, que mudou toda a lógica do Bolsa Família, né? Quem recebia Bolsa Família passou a receber o auxílio emergencial.
Mesmo assim, de fato, a medida do 13º, ela foi feita para durar apenas um ano, depois não voltou a ser apresentada, não foi mencionada, por exemplo, nesse ano, no orçamento, que, aliás, ainda não foi aprovado nesse momento em que nós conversamos. É interessante a observação do Pedro a respeito do palocismo, né? É difícil o palocismo voltar não só porque o Palocci é uma carta muito fora do baralho, mas porque as ideias dele, que ele executou muito bem no começo da gestão Lula, são muito mais difíceis de executar hoje, né? Naquele momento você tinha um espaço no orçamento público que te permitia fazer um corte grande de despesa. O superávit primário que o Palocci e o Lula, enfim, conseguiram lá em 2003, 2004, são dos mais altos já registrados aqui no país, são bastante elevados, pelo menos para esse tempo de superávit, aliás, de contas públicas muito mais apertadas. Hoje você não tem mais esse espaço. Sobre a questão de Bolsa Família, quem que é o pai do Bolsa Família, como é que isso vai ser visto pelo eleitor, tem uma questão curiosa, né, que no ano passado, por várias vezes, o ministro Paulo Guedes, principalmente, vez ou outra o presidente Bolsonaro, falou em criar um programa chamado Renda Cidadã ou Renda Brasil, que seria esse sim uma versão ampliada do Bolsa Família, seria esse Bolsa Família aí enquadrando mais gente, com regras aí aprimoradas, segundo o governo, prometia aí aprimorar algumas regras, criar uns novos critérios, inclusive ligados a mérito do estudante, né, cuja família recebe o Bolsa Família. Nada disso foi para frente. A gente viu que o próprio auxílio emergencial atrasou. O governo ficou muito tempo, o Ministério da Economia, negando a necessidade de um auxílio emergencial aí no começo de 2021. Por isso perdemos todo esse tempo, só vai ser pago de abril em diante. Então, além de ter toda essa demora de as pessoas que precisam terem ficado 3 meses sem receber, também foi enterrada, aparentemente, essa discussão de um Renda Cidadã, Renda Brasil, qualquer nome que seja, que viria aí a suceder o Bolsa Família. Com um nome diferente e um desenho consistente, ele seria, inclusive, aí uma possibilidade de o presidente Bolsonaro fazer frente a um adversário como Lula, por exemplo. Ele diria que fez um novo Bolsa Família, maior, com outro nome, só que nada disso aconteceu, pelo menos até agora. Deixa eu só complementar. Posso, Cristina? Bem rápido. Sim, vai lá. 2 pontos do que o Fernando falou. Uma informação até exclusiva, nova, que nunca cheguei a publicar, mas acho que eu já posso falar. Não cheguei a apurar a fundo, mas conversei com muitas pessoas do Ministério da Economia ali no fim de 2019. Talvez o Fernando, que lida mais com apuração de informação e tal, tenha algo a acrescentar sobre isso, mas existia conversa generalizada de uma intenção até de fazer modificações no teto de gastos para dobrar os valores do Bolsa Família. Essa era a intenção que se comentava abertamente na equipe econômica, e ali eu ouvi de 3, 4 integrantes importantes da equipe econômica, do escalão logo abaixo do Paulo Guedes, ou então do segundo escalão da equipe econômica, falando abertamente sobre esse tipo de assunto, e era muito comentado. E uma segunda questão relativa ao que o Fernando disse, para você ter ideia do que o Palocci fez lá atrás, se a gente pega a série de investimentos públicos, né? Investimento público, quando você tem um ajuste fiscal no Brasil, é a primeira coisa que se corta, porque dá para cortar. Salário de funcionário público você não consegue cortar, a Previdência também existem restrições constitucionais. Investimento público do governo central de 1947. 1947, eu estou aqui falando do governo Dutra, salvo engano, né? Logo depois que o Getúlio sai. Até 2019... os anos com menor investimento público do governo central como porcentagem do PIB foram 2003 e 2004. Por outro lado, o Lula, em discurso nos sindicatos metalúrgicos há pouco tempo atrás, disse que controle da dívida pública se faz com investimento público, porque o que importa é a relação dívida-PIB e investimento público faz o PIB crescer. Então, a gente tem aí 2 informações que já são bastante claras. Uma, quão draconiano foi aquele ajuste fiscal que o governo Lula comandou em 2003 e 2004, com, de novo, menor investimento público do governo central com porcentagem do PIB desde 1947, um feito notável. E 2, como o discurso do Lula mudou, porque ele está discursando e prometendo exatamente o oposto do que ele fez, de fato, ao entrar no governo. E foi ali que a dívida pública começou a cair, vai lembrar. E aí assusta investidores que já estão assustados com a questão fiscal do Brasil, né, Fernando? Tem uma parcela da população que está de olho no Bolsa Família, no auxílio emergencial, e uma outra parcela que está de olho em privatizações, em equilíbrio fiscal, em outros números do Brasil que também não são bons, né?
Exatamente. Se nós formos olhar, Cristina, as estatais de controle direto, são 46 empresas federais nessa situação, o governo Bolsonaro aí privatizou até agora 0, né? Não vendeu nenhuma dessas estatais. É claro que existe um tempo de maturação para isso, mas o que a gente viu desde o início do governo, nesses pouco mais de 2 anos, foram mais idas e vindas do que efetivamente aí um projeto bem claro, sempre na mesma direção de se privatizar empresas estatais. É claro que existe essa iniciativa lá dentro do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, mas não existe essa intenção tão forte no presidente Bolsonaro. É por isso que o Salim Matar, que era secretário do Paulo Guedes, responsável, né, pelas privatizações, pediu para sair alguns meses atrás, porque ele via que a questão não avançava, então a privatização saiu muito pouco do lugar. O governo agora, mais recentemente, até fez um aceno em investidores, mandou projetos no Congresso ali, aparentemente para acelerar as privatizações da Eletrobras e dos Correios, e agora recentemente incluiu até a EBC, que foi conhecida aí como TV do Lula, quando ela foi criada. O governo incluiu a EBC, quer incluir no Plano Nacional de Desestatização. Esse é um dos passos para que essa empresa seja privatizada. Vale lembrar que lá no começo do governo Bolsonaro, ventilou-se em alguns momentos a intenção de fechar a tal da TV do Lula, mas isso foi abandonado em seguida e agora volta-se a falar ou na venda ou até mesmo na liquidação, no fechamento dessa empresa. Então, realmente aconteceu muito pouco do início do governo até aqui, pelo menos se a gente for comparar com as promessas, né, que o ministro Paulo Guedes fazia. Houve momentos em que ele falou que o ideal era privatizar tudo para abater tudo da dívida pública. Obviamente, sempre foi muito difícil privatizar tudo, mas privatizar nada também realmente foi uma grande frustração aí dos planos do governo. E a gente tem outras reformas que são importantes que também avançaram muito pouco até agora, né? Citaria 2 aí, que são a tributária administrativa, também tiveram poucos avanços, ora porque o Congresso não estava muito afim, ora porque o presidente não estava muito afim, e também tem ocasiões em que o Ministério da Economia não faz muito para a coisa andar. No caso específico da reforma tributária, tem muito isso, um aparente desinteresse aí do Ministério da Economia em mexer no sistema tributário. E no meio de tudo isso, a pandemia, né, que eu acho que tem que ser mencionada aqui na análise também, porque ela afeta diretamente a economia e a gente está aí com um quadro perigosíssimo, piorando, de desemprego que vai chegar e vai bater nas eleições de 2022 também, né, Pedro? Com certeza. Quando a gente observa, inclusive, a gente já tem o maior desemprego da série histórica. Alguns economistas chegam a gente não tem dados muito antigos de desemprego, mas você consegue estimar com relação ao que a gente tinha. A gente tem o maior desemprego em décadas. Mais ainda, a gente tem um fenômeno no mercado de trabalho, que é a taxa de desemprego que a gente vê nas manchetes. É o número de pessoas que está trabalhando ou está procurando emprego ativamente, né, procurou emprego nos últimos 30 dias, é considerado força de trabalho. E aí você pega do lado de baixo da divisão a força de trabalho e do lado de cima aquelas pessoas que procuraram emprego e não encontraram, e aí você forma essa taxa de desemprego, essa divisão de quem procurou emprego e não encontrou pela força de trabalho. Mas o que aconteceu muito nessa pandemia é que muita gente parou de procurar emprego, porque simplesmente desistiu, porque não quer sair de casa, porque às vezes tem 75, 70 anos de idade e procurar emprego para essa pessoa envolve um risco de saúde muito grande. Então, o que a gente está vendo é que se a taxa de participação, quer dizer, a quantidade de pessoas adultas que está na força de trabalho, fosse o que a gente tinha antes da pandemia, a taxa de desemprego estaria para lá de 20 e poucos por cento. Eu não fiz essa conta recentemente. Ela chegou a 25%, quase 30% no meio de 2020. Não lembro exatamente os números de cabeça, mas era uma coisa completamente assustadora. Então, a situação do mercado de trabalho brasileiro nunca foi tão ruim. Outro dado que eu tenho, a população ocupada, quer dizer, a população que tem uma ocupação regular no mercado de trabalho, é inferior à população que não tem uma ocupação regular, também entre a população adulta, né? É uma situação muito louca que a gente está tendo. Nunca o mercado de trabalho brasileiro esteve tão mal, nunca o mercado de trabalho brasileiro teve uma situação comparável a essa, e de fato é uma situação que vai influenciar 2022, porque muita gente está tendo perda de renda relevante, e essas pessoas vão lembrar disso na hora de votar, pelo menos eu acredito nisso. Vamos saber quem elas vão culpar pela perda de emprego.
O Bolsonaro parece ter uma estratégia de colocar a culpa nos governadores e prefeitos. Eu acredito que não seja exatamente o que aconteceu, mas vamos ver se a estratégia vai, de fato, colar. Com relação ao que o Fernando disse, vale lembrar que um dos motivos de frustração das expectativas é o próprio discurso do Paulo Guedes. A Cristina lembra que a gente fazia a última análise ali em 2018 e conversava bastante disso. Eu sempre disse isso, e não é porque eu sou um vidente, é porque qualquer economista que abriu as contas e fez essas contas viu que 1 trilhão de privatização que o Paulo Guedes prometeu era uma maluquice. Era uma maluquice. Se privatizasse a Petrobras, não chegava em metade disso. Se privatizasse tudo. O economista Zeina Latif chegou a fazer uma conta que rodava ao redor de 300 bilhões. Tudo que o governo brasileiro tinha em bolsa. Sendo que não ia privatizar Banco do Brasil, não ia privatizar a Caixa, não ia privatizar a Petrobras, que são as joias da coroa. Ia, no máximo, privatizar a Eletrobras ali, que não vai chegar em um Bolsa Família de arrecadação com essa privatização. Então, também depois do início do governo, Salim Matar falava que ia privatizar tudo, e que faltava acertar uns detalhes com o presidente, que o presidente Bolsonaro nunca concordou com esse plano. Sempre deixou claro que não queria privatizar a Petrobras. E com relação à reforma administrativa, acho que existem alguns pontos bastante meritórios no projeto que o governo colocou. Acho que é um tema crucial para que a gente discuta. Acho que tem algumas coisas que a reforma da Ana Carla Abrão, que já tinha proposto isso, já estava tocando nesse assunto, são interessantes e que o governo não pegou, mas em relação à tributária, o governo joga contra. De novo, eu falo da perspectiva de um economista pró-mercado, de um economista liberal, que defende um sistema tributário amigável ao empreendedor, amigável a quem quer gerar riqueza no Brasil, e o que o Paulo Guedes fez nesse debate de reforma tributária é brincadeira. Eu escrevo isso regularmente nas minhas colunas, e falar em tributar o PIX, que é uma das grandes inovações que a gente tem em termos de digitalização da moeda, me parece uma maluquice. Ele elogiar a guerra fiscal do ICMS. Ele falar que isso é liberalismo. É a única pessoa que eu já vi que consegue conectar a guerra fiscal do ICMS, que é o pior imposto do mundo de tributação de bens e serviços, de produção ali, e o Paulo Guedes consegue ver algo de liberal no ICMS. Eu vejo uma postura ainda muito fraca do governo nesse debate de reforma tributária, e é ainda mais assustador porque existe um projeto pronto, um projeto que já está sendo discutido há 10, 15 anos pelo Bernard Api, que é um economista muito respeitado por gente de todas as partes do espectro ideológico, é autor da PEC 45, quem lê as minhas colunas na Gazeta sabe que é um dos meus assuntos prediletos, porque eu acho que é um assunto crucial para o desenvolvimento do Brasil. O Brasil está em 186º de 190 países, ou é 184º, não importa, no ranking do Banco Mundial do Doing Business, sendo que os 6 que estão abaixo do Brasil, acho que são 6, é 184º. Os 6 são estados falidos, é Venezuela, Chad, Somália. Então vamos falar aqui que o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo, porque eu acho que esses outros países não são nem comparáveis com o Brasil. A gente não deveria se subestimar a ponto de traçar uma comparação entre nós e esses outros países. Um outro ranking muito utilizado, talvez seja o segundo mais utilizado, que é o ranking da Universidade de Munique de complexidade tributária, o Brasil é o 100º de 100 países, ou seja, é o último. Então, eu me sinto confortável aqui para falar que temos o pior sistema tributário do mundo, e o Paulo Guedes, que me parece ser alguém que foi elogiado por ter um discurso de ímpeto reformista. Eu elogiava muito ele no última análise em 2018. Eu tinha um discurso muito mais elogioso sobre ele do que hoje, depois de ver a atuação dele nesse sentido, e é muito por causa disso. O que ele faz no debate da reforma tributária é incompreensível. Ele querer fazer puxadinho no pior sistema tributário do mundo não faz sentido. É reforma estrutural. A única saída é reforma total, PEC 45... vamos mudar tudo e ficar elogiando guerra fiscal do ICMS. Tributação do PIX, para mim, é uma indignidade, gente. O PIX é a modernização da economia brasileira. Você querer tributar o PIX é uma ideia que não entra na minha cabeça. Ou recriar a CPMF, ele fala que é moderno, não entra na minha cabeça como é que isso pode ser tão moderno quanto o Paulo Guedes está falando. Eu tenho alguns alinhamentos com o Paulo Guedes, mas esse eu critico muito a atuação dele. É um ponto importante para o eleitor observar. Não quero esticar mais essa discussão, a gente já também falou de reforma política no debate político com outros analistas, mas eu vou pedir para o Fernando encerrar, e a gente já está também com meia hora aqui de debate econômico, eu não quero me estender além do que tinha
programado, mas eu vou pedir para o Fernando encerrar para a gente não deixar de falar de previsão de crescimento. Tá certo que ainda está cedo, porque a gente está no meio da pandemia, mas isso é um outro ponto que vai ser muito importante no debate político de 2022, né? Exatamente. Eu fico muito curioso, Cristina, para saber como é que o eleitor vai avaliar o crescimento brasileiro ao longo desses anos, porque, claro, tivemos aí uma pandemia no meio. Vamos lembrar que ali tivemos uma recessão muito forte entre o fim do governo Dilma, né, a queda da ex-presidente, e o governo Temer. Teve uma recessão bem forte ali, depois alguns anos de crescimento bem fraco. E agora, claro, você vê um fraco crescimento, é muito complicado, mas temos que lembrar que antes, quando não tinha pandemia, o Brasil teve uns anos muito, muito sofríveis, né? As previsões aí têm diminuído um pouco recentemente, né? Tanto as de 2021 quanto as de 2022, principalmente por causa aí do prolongamento da pandemia e desse ritmo ainda muito lento de vacinação, né? A avaliação é de que quanto mais tarde vacinarmos a maior parte da população, mais tarde todos poderão voltar a exercer seus trabalhos plenamente, ter a renda plena, voltar a consumir e assim por diante. É por isso que as previsões vão diminuindo pouco a pouco, né? Então, e a gente tem aliado a isso essa questão de risco fiscal, de percepção ruim do Brasil. Nós temos um câmbio que está muito elevado, o dólar está muito alto. O próprio Pedro escreveu recentemente isso. Nós estamos tendo um novo ciclo de commodities, puxado aí pela retomada da economia mundial, puxado pela China, que já está crescendo rápido de novo. E o ideal era o quê? O que era esperado, na verdade? Você está vendendo mais commodities, soja, minério de ferro, petróleo bruto e assim por diante, vende mais, entra muito mais dólar aqui dentro. Ao entrar dólar, a cotação do dólar diminui. Então, você sobe o preço da commodity, você dá mais renda para uma série de grupos aqui no Brasil e não provoca inflação porque o dólar cai. Só que aqui a gente tem preço de commodity em alta, que fez o que fez com o preço dos alimentos, que a gente vê no supermercado, e o dólar também em alta. Quer dizer, por quê? Porque tem uma percepção ruim sobre o nosso país, sobre a situação que ele está na pandemia e sobre a forma como o governo está gerindo a economia e também, de certa forma, como ele está gerindo aí o combate à pandemia. Mas a minha curiosidade mesmo em relação ao comportamento do eleitor é como é que ele vai pesar isso no ano que vem. Eu tenho para mim que vai ter um efeito muito importante sobre a intenção de voto, a situação em que vai estar a economia lá em meados do ano que vem, dali em diante, que é o momento em que o eleitor vai ali desenhando de fato suas percepções e aí os diferentes candidatos vão aí adequando as suas narrativas. As perspectivas não são boas, depois de uma queda tão forte que a gente teve, esperava-se um crescimento um pouco maior, as coisas têm piorado agora, mas vai depender muito, na minha avaliação, de como é que estarão as coisas lá em meados do ano que vem. Se, por exemplo, a gente conseguir um êxito um pouco maior aí no combate da pandemia e a economia voltar a girar mais rapidamente, se a economia estiver girando mais rápido lá no ano que vem, gerando emprego, a percepção do eleitor pode ser diferente da percepção que ele tem agora, que é uma percepção muito negativa e que pode estar dividida aí entre os gestos da presidência da República, os gestos dos governadores e os gestos dos prefeitos. Nesse momento, eu acho que pode ter realmente uma divisão, e essa divisão é muito bem explorada pelos diferentes atores. Cada um tenta jogar a culpa no outro, né? Realmente, eu acho que o que pode definir é como é que as coisas estarão lá no ano que vem. Por enquanto, as perspectivas para a economia não são das melhores. Muitas coisas para a gente observar, né? Diga lá, vou deixar um minutinho para você encerrar. Um minutinho só. Primeiro, eu concordo com tudo que o Fernando disse, acho que a análise dele foi muito boa, não só nessa pergunta como nas outras, por sinal. Mas também tem uma questão aí que eu gostaria de falar, que é dá para entregar um país melhor em 2022 do que a gente tem hoje em termos de perspectiva. Não é que estamos num cenário condenado. Agora, os erros vão se acumulando, então está cada vez mais difícil. O país que atrasou, por exemplo, a vacinação, como a gente atrasou, deixou a pandemia chegar no estado que a gente está hoje, com mais um recorde de mortes por média móvel, a situação está muito grave. Mas dá, e ainda é uma situação factível de se entregar um país melhor em termos de perspectiva, pode entregar um desemprego baixo, mas dá para entregar. Agora, se é possível, é outra história. E aí é o que a gente vai ver o desenrolar até lá. Inclusive, por causa disso que o Fernando vai depender também de todos esses atores, né?
Vai depender de todos esses atores, de como o eleitor vê a movimentação, quem está ajudando, pensando no país, quem está ajudando e pensando só no seu projeto político, enfim. Pedro, Fernando, muito obrigada por participar dessa análise política, trazendo mais informação aqui para o leitor da Gazeta do Povo. E o leitor que está nos acompanhando, eu peço que continue aqui, daqui a pouco a gente vai falar da pauta de costumes, que também vai ser muito importante para a eleição de 2022. Obrigada, viu? Até lá. Eu agradeço. Obrigado. Agora a gente parte para a discussão sobre a pauta de costumes, que também é uma pauta muito importante, uma agenda que já esteve em discussão na eleição de 2018 e que com certeza estará em muita discussão para a eleição de 2022. Eu tenho para participar desse debate o Murilo Hidalgo, que é diretor-presidente da Paraná Pesquisas, do Instituto Paraná Pesquisas, e toda hora está fazendo pesquisas em relação a assuntos relacionados à pauta de costumes, e também o Tiago Vieira, que é advogado e ligado às igrejas evangélicas. Já vou deixar o Tiago se apresentar ali, se explicar um pouco melhor quem é o Tiago nesse contexto, porque os evangélicos são uma parcela importante do eleitorado, especialmente do presidente Bolsonaro, que a gente não sabe se segue com ele ou não para 2022. Você já se apresenta um pouquinho melhor, Tiago, para falar tudo que você faz? Eu vou pedir só para o Murilo começar, dando um panorama das últimas pesquisas relacionadas a essa pauta de costumes e já focando na eleição de 2022. Vamos lá. Primeiramente, Cris, obrigado pelo convite. Um abraço, Tiago. Um prazer conhecê-lo pelo vídeo. E a abraço, o prazer é nosso. Só debaterem agora, né? Mas uma satisfação enorme. Bom, Cris, o presidente Jair Bolsonaro, nas pesquisas eleitorais, ele tem um tripé muito forte, que são os policiais militares, os evangélicos e o agronegócio. Aí é que está os 30% de aprovação do presidente Jair Bolsonaro. Os mais jovens, de 16 a 24 anos, e as pessoas com mais de 60 anos, são as que mais rejeitam o presidente Jair Bolsonaro. Não tenho dúvida que essa primeira faixa etária é muito em cima dos costumes, da postura do presidente Jair Bolsonaro, com algumas polêmicas que ele se envolveu. E já os mais velhos, não tenho dúvida que é com relação à vacina. Né? Vai fazer toda a diferença mesmo, e a gente, ao longo desse debate, vai discutir isso também, porque as questões da pandemia, especificamente, afetam muito profundamente emprego, economia, o lado político todo, e isso, com certeza, vai estar na cabeça do eleitor no ano que vem. Tiago, agora sim vou deixar você se apresentar aí, falar quem é você no contexto aí do direito religioso e também o relacionamento com esse público evangélico, que é um público muito grande, em constante crescimento no Brasil e que influencia demais as eleições agora. Obrigado, Cris, uma satisfação estar contigo, obrigado pelo convite, também uma satisfação estar com o Murilo, conhecê-lo pessoalmente, né, mesmo que de forma virtual, é uma alegria. Bom, eu sou advogado, então, de direito religioso, atuo nessa área aí desde 2004. Hoje advogamos com o meu sócio Jean a quase 3 mil igrejas no Brasil, das mais diferentes fés dentro da cosmovisão do cristianismo. Também presido o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que é uma entidade com cunho mais acadêmico de pesquisa, que reúne não só juristas, mas teólogos, filósofos, católicos, evangélicos, e também sou cronista aí da Gazeta do Povo, junto com o Jean, da coluna Crônicas de um Estado Laico, onde nós semanalmente comentamos a notícia da semana, a notícia do dia, sempre com esse viés igreja-estado, com essa relação igreja-estado, que é uma relação que remonta aí aos tempos de Cristo. Então, é isso, né? Realmente temos atuado há muito tempo com os evangélicos. Eu sou evangélico, sou membro da Igreja Batista, então a gente conhece um pouquinho como esse grande movimento que está crescendo realmente no Brasil tem funcionado. Então, antes da gente entrar em questões específicas da chamada pauta de costumes, eu queria uma opinião tua em relação a isso que o Murilo já identificou em pesquisas, porque quando a gente fala de igreja, de fé, a gente vai ter todas as faixas etárias, né? Famílias indo à igreja, então tem jovem, tem idoso, que são esses que não, em tese, não estão aparecendo nas pesquisas como eleitores do presidente Bolsonaro,
E tem todo aquele outro eleitorado, a faixa etária no meio do caminho, que está focado em outras questões que não essas que preocupam os jovens ou os idosos especificamente. Como você vê o olhar em geral, né, do eleitorado evangélico hoje, já pensando, claro, no cenário de 2022 e não retroagindo em relação a 2018? Sim. Faz, acho que menos de 2 meses, um grupo de cristãos, porque também somado a católicos, fez um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Isso virou notícia, e algumas pessoas já começaram a fazer análises no sentido de que os evangélicos estariam desembarcando do governo, como é que funciona isso. E eu logo em seguida que saiu esse pedido de impeachment, nós comentamos na nossa coluna. E o meu comentário foi exatamente ratificando o que o Murilo acabou de dizer. Esse grupo de evangélicos que assinou essa petição de impeachment é um grupo muito pequeno no Brasil, que na verdade é o grupo que já não estava com Bolsonaro lá em 2018, que é um grupo que guarda muita relação com a teologia da missão integral, com a teologia da libertação dos católicos, né? Daquela questão das entidades de base. Então, não é um grupo que nunca esteve com o Bolsonaro. As grandes igrejas, as grandes convenções evangélicas, elas inclusive emitiram notas contrárias a esse pedido de impeachment. Então, eu enxergo da seguinte forma: os evangélicos continuam, sim, com o governo. Eu tenho visitado igrejas evangélicas das mais diferentes tradições, tanto igrejas históricas, que são aquelas igrejas que vêm da Reforma, como a Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana, um traço da Igreja Batista, como igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, que é a maior igreja do Brasil. Só a Assembleia de Deus da Convenção Belém, presidência do pastor José Wellington, são 30 milhões de fiéis. Uma igreja, 30 milhões de fiéis. E se somar a Igreja Assembleia de Deus Madureira, Cristo é Vida e outras Assembleias de Deus, você vai ter quase 40 milhões de pessoas, de fiéis, só na Assembleia de Deus, que é o movimento pentecostal. E o movimento pentecostal está em peso também com o presidente da República. E ainda você tem o movimento neopentecostal, que é um movimento representado aí, por um lado, pelas igrejas do Bispo de Macedo, do apóstolo Valdemiro Santiago, do missionário R.S. Soares, por outro lado, por igrejas de cunho apostólico, René Terranova, o Bispo Rodovário e outras igrejas que também estão totalmente com o Bolsonaro. Mas eu também preciso dizer que esse apoio não é um apoio no sentido assim de qualquer coisa que o presidente faça, eles vão continuar com o presidente. Veja, né? Não é. Por exemplo, quando o presidente indicou o Dr. Cássio Nunes Marques, houve um arranho nisso. O próprio pastor Silas Malafaia, que é da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, publicou um vídeo bem efusivo contra essa indicação do presidente. Outras lideranças que eu conversei não gostaram da indicação. Não por causa da pessoa do Cássio Marques, mas porque o Dr. Cássio Marques não representava o que os evangélicos queriam, e também boa parte dos católicos, que eram conservador, como aconteceu nos Estados Unidos, com essa última indicação do Trump. Então, os evangélicos e boa parte dos católicos queriam um conservador. Queriam, por exemplo, o nome do Dr. Ives Gandra da Silva Martins Filho. E aí apareceu o nome do Dr. Cássio, que, com todos os seus méritos, a gente não conhecia. Os evangélicos não conheciam, os católicos conservadores não conheciam. Então eu vejo que agora, nessa escolha dessa segunda vaga, se o presidente aparecer com outro nome desconhecido, esse arranhão vai ser ainda maior, né? Somado de outras pautas. Como é que está a pauta do homeschooling, por exemplo? Então, essa pauta do homeschooling, que é uma pauta de costume, é importante para os evangélicos, é importante para os católicos. Como está essa pauta? Especialmente nesse ano de pandemia, né, Tiago? E Murilo, que acompanhou também isso através de pesquisas, em que as crianças ficaram em casa, os pais
se viram obrigados a lidar com essa questão e não avançou no Congresso e o próprio governo não abraçou isso como se esperava, né? Exatamente. O Ministério de Direitos Humanos tem abraçado na pessoa da secretária nacional, Ângela Gandra, mas lá no Congresso, agora que começou, parece que a andar realmente de forma a ter um fim. Mas é uma pauta importante. Então, a pauta do aborto, está lá a DPF 446. Como é que está essa DPF? Hoje está parada. Teve audiência pública, eu inclusive estava na audiência pública, mas não andou mais. Então, são algumas pautas que são importantes para essa população evangélica, e aí o Murilo pode me ajudar, mas estima-se hoje em 50 milhões, né, Murilo? Exatamente. Agora, em cima do que você falou, Tiago, a gente se coloca do outro lado do balcão. Pelas pesquisas qualitativas, quando a gente faz, principalmente nas grandes cidades e com jovens de periferia, você vê um contraste, certo? Esses jovens, quando a gente realiza essas pesquisas qualitativas, muitas vezes para os governantes, eles ficam assustados. Porque os jovens, hoje, eu diria que eles estão muito distantes dessas pautas. Eles querem um liberalismo total, certo? Então, eu acho que essas pautas, tanto para o presidente Jair Bolsonaro, quanto para os pretendentes aos cargos do presidente Jair Bolsonaro, são pautas muito difíceis. Eles têm que fazer muitas contas, porque existe o ganho e existe a perda do lado de lá. Eu acho muito pouco provável, Tiago, que esse ano, se aproximando das eleições, quanto mais os dias passem, que essas pautas tendam a vigorar. Porque, eleitoralmente, hoje, eu diria para vocês, eu te diria que são, entre aspas, pautas bombas, que ganha-se de um lado, perde-se do outro. Certo? Tanto que as perguntas que os políticos menos gostam de responder em debates, que eles têm pavor de responder, são perguntas em relação ao aborto, liberação de drogas, homossexualismo. É muito difícil para eles, entendeu? Porque qualquer que seja a posição deles, tem ganho e tem perdas. Eu não estou falando do meu pensamento, estou falando da opinião pública do Brasil como um todo. Eu vejo hoje muito difícil, quanto mais se aproxima do pleito, que essas pautas tendem a ter algum sucesso no Congresso Nacional. E aí eu já lanço uma pergunta para o Tiago, você pode comentar o que o Murilo disse, mas já também tentando responder essa minha dúvida, o quanto o atraso, né, a continuação do atraso da discussão de determinados temas que são caros aos evangélicos e também a outros grupos, aos católicos, como, por exemplo, a defesa da vida, está certo que isso está lá, você mesmo citou a DPF aí, está lá no judiciário e não no executivo, mas o quanto o atraso dessas discussões ou o avanço de pautas que interessam, sim, né, Murilo, ao jovem, como a discussão de drogas, a discussão de combate à homofobia, a pauta LGBT, enfim, mas que não interessam a determinado setor mais focado em questões religiosas, o quanto o atraso dessas discussões pode interferir na eleição, a favor ou contra o presidente Bolsonaro, a favor ou contra o ex-presidente Lula, que agora volta à disputa, é um outro assunto que a gente pode colocar na discussão aqui. Como que você vê isso, Tiago? Primeiro, essa questão das pautas, elas, de certa forma, vamos olhar para o ano para a eleição de 2018. A candidata Marina Silva, perguntaram para ela sobre o aborto, e ela ficou em cima do muro. Ela disse que deveria ser, depois que provocaram ela demais, que queria ser plebiscito. Plebiscito em cima do muro, né? Ela não disse sim, mas ela também não disse não. Qual foi o resultado de urna? Ela teve 1% dos votos, né? Sendo que nas pesquisas, antes dela falar isso, eu acho que ela estava com, aí o Murilo vai me ajudar, ela estava com 6, 7%, né? Então, o resultado de urna foi 1%. E muito se deu a esse ficar em cima do muro. Ela ficou em cima de muro da ideologia de gênero, né? Ela ficou em cima do muro da pauta do aborto. Muitos podem dizer, não, mas o aborto não é o presidente da República que decide. Mas existe toda uma política pública em torno disso. E a política pública é o governo federal que orienta. Também você vê lideranças no Congresso Nacional, a liderança de bancada, a liderança de governo, o colégio de líderes, tem muita influência até para colocar uma pauta em votação ou não. Se o colégio de líderes apoia, a pauta vai à votação. E esse colégio de líderes, muitas vezes, é orientado pelo líder do governo. E o líder do governo é orientado, por sua vez, pelo presidente da República. Então faz diferença, sim, o presidente da República ser conservador ou não
na pauta de costumes. Alguém pode dizer, tá, mas por que o Lula não fez isso? Porque o Lula não tinha, na época, essa conjuntura que hoje se tem para se falar nisso. Você falar de aborto no início dos anos 2000, não tinha nenhuma atração. Hoje, como o Murilo disse, muito acertadamente, já tem uma atração de jovens. Você já consegue falar de aborto. No governo Lula não tinha como falar de aborto. Então eu vejo que atrasar essas pautas pode ser ruim. Né? Pode ser ruim. A pauta do aborto é uma pauta que está no Supremo Tribunal Federal, mas agora a pauta do homeschooling não. A questão da indicação do novo ministro para o Supremo Tribunal Federal está nas mãos dele. Muitos desses jovens também são evangélicos. E aí eu me arrisco a dizer que o jovem evangélico, ele não vai para o liberalismo. Ele vai se posicionar pelos costumes. Não tanto quanto o mindset da igreja, mas não vai para essa tendência tão liberal. Mas tem uma pauta aqui, que é uma pauta importantíssima, que é comum e é importante também para os pentecostais e neopentecostais, que é a pauta da economia. Então, se a economia não andar, se a economia não deslanchar, se essa questão da pandemia não se resolver, se a vacina não vir de uma vez, porque não vai ter dinheiro, auxílio emergencial para sempre. Né? Então, se a economia não se estabilizar, aí eu acho que ele pode também começar a perder voto, inclusive dos pentecostais. Porque, veja, os pentecostais e os neopentecostais, eu não sei dizer números, mas uma boa parte são pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas que precisam do trabalho dia após dia. E aí a economia não acelera, se eles ficarem sem comer, eles vão culpar quem? Vão culpar o presidente da República. Né? Então eu vejo que a economia é importante também. Isso. E a questão da economia, né, Murilo, ela está, independentemente de quem o eleitor vá analisar como culpado, digamos assim, mas ela está relacionada à pandemia. Quer dizer, a pessoa perdeu o emprego, a família ficou ali passando necessidade, meses e meses a fundo, teve lá o auxílio emergencial por um período e tal, pouco importa quem ela vai culpar, ela vai ter a percepção que a vida dela piorou nesse período e o governante era Bolsonaro, que está tentando se reeleger. E aí pode, eventualmente, pender para um novo candidato, um novo ator, ou para o antigo que ressurge agora, né? As pesquisas já começam a apontar alguma coisa nesse sentido. Eu sei que você, depois da decisão do ministro Fachin em relação à anulação dos processos do ex-presidente Lula na Lava Jato de Curitiba, já fez pesquisa e já percebeu algumas tendências do eleitorado aí, né? Exatamente, Cris. O que as pesquisas dizem, de uma maneira geral, se a gente comparar com pesquisas de anos anteriores, o principal fator para a reeleição do presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvida em afirmar que vai ser, como o Thiago falou, e como a economia chegará em outubro de 2022. A gente cita um exemplo muito, muito recente, para as pessoas relembrarem, quando o auxílio emergencial estava no auge dele, de R$650, auxílio emergencial para todas as empresas colocarem seus funcionários recebendo do governo. O presidente Bolsonaro tinha 15% a mais de ótimo e bom do que tem agora. Certo? Então, eu não tenho dúvida que muito da queda do presidente, da popularidade do presidente Jair Bolsonaro nos últimos 60 dias, se deve pela economia do país, pela pandemia, não tem como negar, e pela situação econômica. Acabou a ajuda emergencial, acabou a ajuda às empresas, acabou tudo. Então, isso faz com que o eleitor se desencante ainda mais com o presidente. Mas não tenho dúvida, se a economia chegar pujante em 2022, ele é favorito. Se a economia chegar fraca, ele não é favorito. É o dinheiro no bolso, que a gente fala. O eleitor está com dinheiro no bolso, o Lula era o rei. A população tinha dinheiro, comprava celular, comprava tudo, comprava carro, viajava de avião, o Lula era o maior do mundo. No final do governo da Dilma, quando a Dilma foi impeachmentada, a situação econômica era difícil. Então, arrumaram motivos para começar uma desaprovação em massa da presidente Dilma, por causa da economia. Então, não tenho dúvida que a economia está acima, um pouco acima dos costumes. Mas, voltando um pouquinho nos costumes, em cima do que o Thiago falou, tem uma pauta, que é a pauta do aborto, que ela é convergente. Pelas nossas pesquisas, 90% dos brasileiros
são contra o aborto, para mais de 90%, certo? Então, eu acho que essa não é uma pauta para ser discutível, nem para ser discutida, porque a grande maioria da população brasileira é contrária ao aborto. O que eu acho, assim, pautas bombas é ideologia de gênero, liberação de drogas, isso, eles tendem a fugir dessa discussão. E até o homeschooling, né? Oi? E até o homeschooling. Eles tendem por quê? Porque são pautas difíceis. Porque ele ganha e perde, ele tem que fazer conta. Então é melhor ele fingir que sair da política na resposta, né? Agora, contra o aborto, ele só perde. Se ele for a favor, ele só perde. O exemplo da Marina Silva ficou em cima do muro em relação a isso, é terrível para eles. Mas as outras pautas é muito difícil para eles discutirem, que qualquer que seja a posição, vai ter problema. Se o governo conseguir avançar a discussão da defesa da vida, que é o que converge aí com o eleitorado evangélico também, e por outro lado, a esquerda continuar insistindo em ser pró-aborto, como foi quando foi aprovado na Argentina e teve aquela repercussão entre os partidos de esquerda aqui no Brasil apoiando o que aconteceu na Argentina, pode ser um ponto negativo para o ex-presidente Lula, mesmo que na cabeça do eleitorado a questão da econômica da época em que ele foi presidente ainda seja muito forte, né? E ainda tem um terceiro ator, e daí entra o terceiro ator, né? Entra a terceira via, né? Vou ser sincero com vocês, não acredito que o ex-presidente Lula entre nessa discussão e seja a favor disso. Eu acho que isso seria terrível para o abalo da imagem pública dele. E como eu te falei, mais de 90% da população brasileira é contra. Ele não tem como ir contra 90%. Uma coisa é você ir contra 53%, 57%. Mas você não acha, Murilo, desculpe te interromper, mas é justamente isso que eu queria, talvez não tenha formulado direito a pergunta, justamente isso, porque aí a própria equipe de campanha do presidente Bolsonaro, tentando a reeleição, vai relembrar ao eleitorado em geral, a esses 90%, que a esquerda é a favor. Vai relembrar, não, vai fazer o WhatsApp disso, vai fazer notícia disso que não para mais. A campanha vai se... o Lula, penso eu, o partido que vai disputar a eleição, não vai querer fazer isso a pauta da eleição. Vamos entrar na questão da ideologia de gênero, que aqui tem um ponto que eu gostaria de trazer para a discussão aqui, já está caminhando aqui para os últimos 10 minutos, passa rápido o debate. A questão da ideologia de gênero, ela afeta também as mulheres, porque a gente tem aqui no Brasil, está menos forte essa discussão, mas a gente pega o caso dos Estados Unidos com os atletas trans, as atletas trans invadindo o esporte feminino e deixando as mulheres para escanteio. E as mulheres foram, pelo menos na parte das que fizeram barulho, foram um eleitorado que foi muito contra o presidente Bolsonaro em 2018, né, quando era candidato. Como que vocês avaliam que pode ficar a questão da ideologia de gênero relacionada ao eleitorado feminino? Tiago, quer começar? Tiago está no chimarrão. Eu acho que no mundo evangélico, e eu posso colocar no mundo católico conservador, que eu participo bastante por causa do IBDR, temos muitos católicos no grupo, o Dr. Ives Gandra, o próprio Francisco Ratzo, que é colunista também da Gazeta do Povo. O IBDR é Instituto Brasileiro de Direito Religioso, né? De Direito e Religião. Direito e religião, ok. Então, o que eu vejo é que a ideologia de gênero é uma pauta tão, na visão dos católicos e dos evangélicos, tão nefasta quanto o aborto, né? Você vai ter, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sempre se tem pelos partidos, especialmente pelo PSOL ou pelo PCdoB, a tentativa de entrar com um projeto de lei para criar, por exemplo, boletins de ocorrência com ideologia de gênero, banheiro com ideologia de gênero e tantas outras coisas. Acaba sempre sendo derrotado na CCJ e já foi derrotado no plenário. Porque, por mais que a ideologia de gênero não seja uma pauta tão pacífica quanto o aborto, também o Brasil profundo, a maioria dos brasileiros, não consegue ratificar a pauta da ideologia de gênero. Por quê? Porque a ideologia de gênero ela vai contra a normalidade. Veja, eu sou um homem, você é uma mulher, digamos um terceiro que não está aqui conosco, ele se identifica como homossexual. Agora, ele é homossexual, mas ele tem
todos os aspectos físicos de um homem. De repente ele diz assim, eu sou homossexual, mas agora eu me sinto mulher. Então ele deixou de ser homossexual para ser transexual. Vai explicar isso para o brasileiro profundo, para todo mundo. Essa discussão ela é muito poluída porque as pessoas acham que famílias ou pessoas mesmo que não querem aceitar a imposição da ideologia de gênero, que é aquele ir contra a biologia humana e deixar a criança ser criada como se fosse um ser neutro ali para ela decidir se quer ser homem ou se quer ser mulher. As pessoas associam isso à homofobia e é muito diferente de você aceitar ou não que a pessoa queira se relacionar com outra do mesmo sexo, né? A questão da homossexualidade eu não vejo problema nenhum. A pessoa ela é homossexual, ok, não tem problema nenhum mesmo. Mas agora a pessoa que se diz, não, eu estou num corpo de homem, mas eu sou mulher, isso, como muitos doutrinadores dizem, isso acaba sendo uma disforia, porque a pessoa vai lá e vai correr os 100 metros com mulheres, como você acabou de dizer nos Estados Unidos, ou vai jogar futebol com mulheres. Então, em casos de boxe, né, de esportes mais agressivos, né, de MMA. Então é uma coisa que me parece, e aí eu vou me socorrer do Murilo, que é a pessoa que está fazendo pesquisa, eu não sei se ele já fez pesquisa sobre isso, né, mas se não fez, fica a dica. Se ideologia de gênero é algo que existe uma divisão na sociedade. Eu acho que não, né? Eu acho que é uma bandeira da esquerda, mas que o brasileiro, de forma geral, se você explica para o brasileiro o que é ideologia de gênero, ele vai dizer que ele não concorda com isso. Murilo, por favor. Uma coisa, deixar clara para vocês. Pelas pesquisas, o povo brasileiro, ele se considera conservador. O povo brasileiro, na sua grande maioria, ele é conservador. Isso era uma pergunta que eu tinha, viu, Murilo? Porque a esquerda contesta muito isso e diz que isso é uma narrativa da direita. Mas isso já foi detectado em pesquisa, né? Com certeza, o povo brasileiro ele é conservador, a grande maioria é contra a liberação de drogas, é extremamente contra o aborto, ele é muito conservador. Agora, Cris, você falou uma coisa, existe uma confusão muito grande, principalmente quando a gente discute ideologia de gênero com homofobia. Nisso, eu acho que o pessoal que defende a ideologia de gênero se apega um pouco, que é a discussão que é confundir com a homofobia, que são coisas bem diferentes, certo? Mas não tenho dúvida para você, essa questão de ideologia de gênero é um assunto também complexo para uma eleição presidencial, para o candidato a presidente defender. Eu acho que os candidatos que entrarem exclusivamente nessas pautas de cabeça aberta, que ele vai defender isso, ele vai ter dificuldade perante o eleitorado, porque o eleitorado brasileiro é conservador. E é importante a gente lembrar, né, que na época em que o atual presidente era um ilustre desconhecido lá no Congresso mesmo, ele ganhou projeção com essa discussão, o famoso kit gay, né? E foi ali que ele começou a se associar a esse eleitorado conservador, não foi? Exatamente, com essas pautas conservadoras. Mas isso eu não acredito que isso vai virar tema de campanha. Certo? Isso pode ser para pegar no pé do candidato, se ele disser abertamente, sou a favor da ideologia de gênero, sou a favor do aborto, sou a favor da liberação de drogas. Mas duvido que os principais candidatos, eles venham a público defendendo essas pautas de formas abertas. Aí, Murilo, eu acho que pode acontecer o que a Cris estava dizendo. Oi? Eu acho que pode acontecer o que a Cris estava dizendo. Da equipe do Bolsonaro, jogar, não só no WhatsApp, mas no próprio programa televisivo, muitas e muitas situações em que o PT, o PSOL, o PCdoB são totalmente favoráveis ao aborto e à ideologia de gênero. E aí é a pergunta que eu gostaria, agora eu vou fazer uma pergunta, né? Que eu gostaria que você me dissesse, Murilo, e de repente a Cris também me dissesse, e eu também me proponho a respondê-la, a terceira via, eu falei nela antes, né? A terceira via não tem essa mancha de no passado ter apoiado a ideologia de gênero, no passado ter apoiado o aborto. Quem seria essa terceira via? Tem essa hipótese nas pesquisas? Hoje nós divulgamos uma pesquisa, inclusive a Gazeta do Povo deu, que 27% dos brasileiros se consideram bolsonaristas, 23% lulistas e a maioria nenhum dos dois. Então há um espaço para essa terceira via. Mas o problema é que essa terceira via ela vem muito, mas muito, muito dividida.
É só a gente ver a eleição passada. Ela vinha com Geraldo, Alckmin, Ciro Gomes, Álvaro Dias, Amoedo, o Cabo Daciolo, vinha com quantos, Marina Silva, com quantos candidatos vem essa terceira via? O problema da terceira via no Brasil é que eles não conseguem se unir. É óbvio que se a terceira via, se a gente pegar os 4 principais, assim, se a gente pegasse hoje pelas pesquisas Sérgio Moro, Ciro Gomes, Luciano Huck, João Dória e Amoedo, os 5 se juntassem, o Mandetta, que seja, o sexto, Marina, 7, eles elegeriam o presidente da República. Mas a probabilidade deles estarem juntos é muito difícil. Entre esses atores aí há diferenças muito grandes, né? Bem que você falou, é muito difícil. Aí vem o que o Thiago falou. Aí você pega uma terceira via que vem limpa, aí ele é apoiado pela Marina Silva. Aí o que vai acontecer? Vão relembrar a cena da passada com relação ao acordo dela. Já coloca ela no meio, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas sonham muito com a terceira via, certo? Mas é muito difícil. Não estou dizendo que não é possível. É possível. As pesquisas mostram que a população quer a terceira via. Mas o problema é todos esses players que eu citei agora há pouco, eles terem a grandeza de dizer, olha, vamos esquecer tudo, vamos achar um nome para ganhar dos dois. Acho pouco provável que isso aconteça. Escute, a gente está caminhando aqui para os últimos 5 minutos e tem 2 assuntos que eu não queria deixar de falar, sim, que tem muito a ver com a pauta de costumes e estão muito em voga. Bom, um deles desde antes de 2018, mas continua, que é a questão das armas. E o outro, não necessariamente relacionado ao eleitorado evangélico, tá, Tiago? Mas com certeza você tem alguma informação para trazer em relação a isso. E o outro é a questão das liberdades, e liberdades individuais que foram extremamente atacadas agora durante a pandemia, por N motivos, mas a população começa a questionar demais isso. Não só envolvendo governantes, né, locais, municipais, estaduais, ou o próprio governo federal, mas envolvendo essas grandes empresas de tecnologia e tudo mais. Então, é liberdade de expressão, é o direito de ir e vir, que está prejudicado por conta dos lockdowns, a questão do trabalho, direito ao trabalho. Então, como que isso pode afetar a eleição de 2022? Armas e a questão das liberdades. As armas, eu vou lhe dizer que no meio evangélico, você tem as igrejas históricas, as igrejas que nós chamamos de igrejas reformadas, de uma linha calvinista, que são totalmente favoráveis ao porte de armas, né? É uma igreja que nasce, digamos assim, com os puritanos que saíram da Inglaterra, formaram os Estados Unidos e acabam vindo para o Brasil. Essa igreja é uma igreja que é favorável ao porte de armas, mas em número ela é pequena. Ela representa pouco de forma quantitativa. Os pentecostais e os neopentecostais, que são a grande maioria desses 50 milhões, eu posso dizer aí, mais de 40 milhões, são pentecostais e neopentecostais. Esse público, a bandeira da arma não é importante. Alguns vão dizer que são contra, outros vão dizer que são a favor. Então, me parece que a bandeira da arma não é algo que vai conquistar os corações e o voto da grande maioria dos evangélicos, tá? Tirando essa população aí de reformados, que eu vou estimar aí em 5 milhões no máximo, tá? Com relação às liberdades civis fundamentais, isso sim, as liberdades são muito importantes para todos os evangélicos. Você tem nos evangélicos o princípio do Estado laico. A questão da laicidade estatal nasce da forma moderna com os protestantes. Martim Lutero, nas suas 95 teses, muitos dos motivos da revolta do monge agostiniano foi pelo absolutismo papal. Foi pelo absolutismo papal. Isso continuou com João Calvino em Genebra, e essa decorrência de serem contra o absolutismo papal acabou criando a laicidade moderna. Por mais que a laicidade tenha sua gênese há muito tempo antes, mas separação igreja e Estado vem com os protestantes. Então, para os protestantes, para os evangélicos, liberdades são fundamentais. E está na Bíblia Sagrada, você tem um livro, que é a Carta Paulina aos Romanos, que dedica o livro inteiro às liberdades, né? Então, essa pauta é importante, e como o Bolsonaro está lidando com essa pauta, agora mesmo ele entrou com uma DIN no Supremo Tribunal Federal para derrubar os lockdowns. Então, eu acho que ele está se posicionando de maneira que está agradando os evangélicos no que diz respeito às liberdades.
Murilo, você mencionou no início desse nosso debate aqui a questão dos policiais, né, que são um outro eleitorado forte, uma outra faixa forte. Para eles, essa questão da arma é fundamental também ser discutida, né? Exatamente, mas só fazer um comentário com relação às armas, que nem o Thiago falou. Por enquanto, o problema das armas, ele não entrou numa discussão no Brasil que, graças a Deus, não houve nenhuma tragédia aqui com relação às armas, como tragédias que ocorreram nos Estados Unidos, certo? A gente torce, a gente reza todo dia para que não aconteça. Mas eu acho que se a gente tiver uma fatalidade aqui, a gente tiver um problema de uma tragédia com relação a armas no Brasil, essa pauta vai voltar à discussão. E aí ela vem forte, se houver uma grande tragédia, certo? Caso contrário, eu acho que passa batido. Mas não tem como negar que ele fez isso, das armas, principalmente, era uma das bandeiras junto ao agronegócio. Eu acho que nas pequenas cidades do agronegócio, ele atendeu essa base, que também faz parte do tripé dele. Quanto à liberdade do ir e vir, do trabalhar, do lockdown, fecha, abre, tem uma coisa que tem que ser dita, que ninguém diz. Não foi só o presidente Jair Bolsonaro que nos últimos 60 dias perdeu popularidade. Eu não tenho medo de afirmar, quase todos os governadores perderam popularidade em cima disso. São posições muito difíceis. Nas nossas e a eleição de 2022, né, Murilo, também vai ser para os governos estaduais. Isso. Que nem a gente fala assim, a eleição de governador está longe. O cara fala, não, mas a de presidente está próxima, a de governador está distante, mas elas são juntas. Quer dizer, os governadores também vão ter que começar logo a abrir o olho em relação a isso, porque a popularidade deles também está derretendo em cima disso. E tem um grande culpado, tem o segundo e tem o terceiro. Os prefeitos estão numa situação mais cômoda porque foram reeleitos. Eles têm um tempo ainda para recuperar a popularidade que estão perdendo nesse momento. Mas é uma decisão muito difícil para eles. A grande maioria da população apertada é a favor do lockdown, a outra, uma grande parcela, é contra o lockdown. Agora, eles têm que analisar quem é a favor do lockdown e quem é contra o lockdown. Certo? Basicamente, quem tem salário garantido e quem não tem. Exatamente. Quem é aposentado, salário garantido, quem não tem renda, é do lar, é a favor do lockdown. Quem perdeu o trabalho é contra. Então, quer dizer, é muito difícil para os governantes, de uma maneira geral, hoje, tomar uma decisão em cima disso. Vamos ter que ficar muito de olho em uma palavrinha, que é vacinação, porque isso com certeza pode mudar todo o cenário daqui para frente. Se a vacinação for rápida, a economia voltar a girar, as pessoas voltarem a ter suas liberdades, tanto governadores quanto o presidente atual, eleva o moral, digamos assim, junto ao eleitorado, e isso pode definir as eleições de 2022, né? Com certeza, não tenho dúvida. Eu acho que a vacinação e a economia é o que pode reeleger o presidente Jair Bolsonaro. A vacinação vai abrir, não vai ter mais essa necessidade de lockdown, de tantas restrições, e a economia vai girar, vai acontecer. Como eu disse no começo, né? Os pentecostais e os neopentecostais querem a pauta de costume, sim, mas querem com a barriga cheia, né? Se chegar na eleição e tiver com a barriga vazia, não sei como vai ser. Exatamente. Muita coisa para a gente ficar de olho. Agradeço demais a participação de vocês aqui. Com certeza ajudaram a abrir os olhos do eleitor já há 1 ano e meio da eleição. Vai ter muita coisa para a gente continuar acompanhando. Obrigada, viu, Murilo, diretor-presidente da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, e Thiago Vieira, que é advogado especialista em direito religioso. Até um próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Ficamos por aqui, queria agradecer a sua audiência e te convidar, caso ainda não seja nosso assinante, a fazer uma assinatura da Gazeta do Povo. Apontando a câmera do celular para esse QR Code que aparece na tela, você tem acesso a uma promoção, vai estar ajudando a patrocinar um projeto de jornalismo único no Brasil. Terá acesso a muitos conteúdos exclusivos e a toda a cobertura jornalística da Gazeta do Povo. Obrigada, até a próxima.